O consumo de energia pela célula. O processo que permite às células retirarem a energia acumulada nos compostos orgânicos é a respiração celular. A respiração celular, na maioria dos organismos animais e vegetais, depende grandemente de um tipo de orgânulo citoplasmático denominado mitocôndria. É comum denominar-se condrioma ao conjunto de mitocôndrias de uma célula. O número de mitocôndrias numa célula é muito variável, oscila entre algumas dezenas e várias centenas. A observação ao microscópio eletrônico veio demonstrar que as mitocôndrias são delimitadas por duas membranas lipoproteicas, uma externa lisa e uma interna franjada, formando as cristas mitocondriais. O interior do orgânulo é preenchido por um colóide chamado matriz mitocondrial. Está comprovado que as mitocôndrias, assim como os cloroplastos e centríolos, possuem no seu interior certa quantidade de DNA, RNA e ribossomos. Isso justifica a capacidade que têm esses orgânulos de se autoduplicarem. Cada mitocôndria pode crescer, alongar-se, estrangular-se em novas mitocôndrias. E é por esse mecanismo que ocorre a renovação numérica das mitocôndrias nas células filhas após a divisão celular. As maneiras de liberar energia. Simbolicamente, podemos representar o mecanismo pelo qual a célula extrai a energia contida nas cadeias de carbono dos compostos orgânicos por uma equação química simples. Uma molécula de glicose mais 6 moléculas de oxigênio reagem, por ação enzimática, formando 6 moléculas de gás carbônico mais 6 moléculas de água mais 674 quilocalorias. No entanto, o processo não se faz assim diretamente no interior da célula. A oxidação direta da glicose pelo oxigênio acarretaria a liberação de considerável quantidade de energia de uma só vez, e a célula não saberia aproveitá-la convenientemente. Por isso, a glicose deve ser metabolizada por etapas. Sob a ação de numerosas enzimas que atuam numa sequência perfeitamente programada, a molécula orgânica de glicose deverá ser fragmentada em outras moléculas cada vez menores, exalando, liberando a energia nela contida. Essa energia será, então, recolhida e acumulada em moléculas especiais menores de um composto chamado ATP, particularmente designado para esse fim. Durante a série de reações por que passa a glicose até se decompor em moléculas inorgânicas, há desprendimento de íons de hidrogênio por várias vezes. É importante que você se lembre que o grau de acidez de um meio depende fundamentalmente da quantidade de íons de hidrogênios livres nesse meio. Ora, se a liberação de hidrogênio é contínua durante a atividade respiratória da célula, seria compreensível que o meio intracelular se tornasse cada vez mais ácido, Sabe-se que a célula morre em meio ácido. Para contornar essa situação, deve haver um aceptor de hidrogênio no final do processo, cuja função é retirar do protoplasma celular aqueles hidrogênios liberados durante as reações. Na grande maioria dos seres vivos, o aceptor final de hidrogênio é o oxigênio. Ele recebe os hidrogênios e com ele forma a água, que tem pH neutro. Essa é a razão principal de não se poder viver em ausência de oxigênio. Bom, o que acabamos de descrever é simplesmente o que se chama respiração aeróbia, a respiração que só se faz em presença do ar, no ar há oxigênio. Existem, contudo, seres que vivem e respiram em absoluta ausência de oxigênio. Eles fazem a respiração chamada anaeróbica. Nas células de tais seres, os íons de hidrogênio liberados são recolhidos por outros tipos de aceptores de hidrogênio diferentes do oxigênio. De qualquer forma, os hidrogênios são retirados do meio intracelular. Como não vão se combinar com o oxigênio, também não haverá formação de água como produto final.